Blockman Go já foi um dos jogos para celular de crescimento mais rápido, atingindo milhões de jogadores em todo o mundo. Mas agora perdeu quase 70% de sua base de jogadores. Então, o que aconteceu com um jogo tão lendário? Essa é a ruína do Blockman Go. Para entendermos seu declínio, precisamos voltar a 2018. Naquele ano, um desenvolvedor de Singapura lançou um jogo chamado Blockman Go. Inicialmente, era uma ferramenta para acessar servidores do Minecraft Pocket Edition, mas que rapidamente evoluiu para uma plataforma própria. No final de 2018 já contava com mais de 530 mil jogadores. Impressionante para um jogo novo, mas apenas uma fração do que estava por vir. O Blockman Go acabou atingindo um pico de cerca de 100 milhões de jogadores em todo o mundo. Apenas seu lançamento inicial, Blockman Go rapidamente atraiu um público graças a seus minigames exclusivos, recursos sociais, assim como aconteceu com o Roblox. YouTubers e streamers ajudaram a viralizar o jogo, mostrando sua jogabilidade divertida e seus modos criativos, como Bed Wars, Jailbreak e Blockman Go Party se tornaram os jogos favoritos dos fãs, mantendo os jogadores entretidos por horas. Uma das características mais singulares estava presente em Bed Wars: o sistema único. Os jogadores podiam equipar até 7 runas por vez, sendo elas runas de ataque, proteção e utilidade, sendo que algumas forneciam habilidades especiais como roubo de vida. No final de 2020, o jogo havia alcançado entre 5 e 20 milhões de downloads, e entre 2019 e 2020 sua popularidade disparou. Milhões de novos jogadores se juntavam todos os meses e parecia imparável, mas as falhas começaram a aparecer quando as atualizações passavam a priorizar os lucros em detrimento da experiência dos jogadores, preparando o terreno para seu declínio. Em 2021, uma empresa chamada Garena, a mesma que detém o Free Fire, comprou o Blockman Go, sendo uma empresa grande. A Garena focou mais nos lucros do que na experiência dos jogadores. Do tipo Pay to Win começaram a aparecer, dificultando as competições para jogadores gratuitos. Eventos e skins ficaram caros, obrigando os jogadores a gastar dinheiro real se quisessem se manter competitivos. Ao mesmo tempo, bugs e lentidões começaram a se acumular. Os hackers se tornaram mais comuns em modos de jogos, e a Blockman Go não queria atualizar seu sistema anti-share porque era caro. Então, atualizações destinadas a corrigir problemas, muitas vezes os piores. Em 2022, os fãs começaram a expressar suas frustrações, tipo dos vídeos do YouTube estavam repletos de reclamações sobre a jogabilidade injusta e recursos com defeitos. Jogadores veteranos começaram a desistir e os novos jogadores tiveram dificuldades para manter o interesse. A própria comunidade, que havia tornado o Blockman Go famoso, agora se revolta contra ele, preparando o terreno para o declínio massivo em 2023. Em 2023, a base de jogadores de Blockman Go já havia diminuído ligeiramente. Então tudo mudou com a atualização de talentos para Bed Wars. A atualização adicionou 47 talentos, e para maximizá-los, todos os jogadores precisavam de 107 mil G-Cubes, que custava bem mais de 5 mil reais. Jogadores que optaram pelo método gratuito para jogar ficaram furiosos, muitos começaram a usar hack ou a desistir, e até mesmo os jogadores que pagavam para ganhar perceberam que não conseguiam se manter na frente de forma realista. Então alguns deles começaram a usar hack ou desistiram do jogo. Então a Blockman Go percebeu rapidamente que havia perdido muito lucro. Em resposta, os desenvolvedores finalmente atualizaram seu sistema anti-cheat, forçando muitos hacks a desistirem. Embora isso tenha melhorado ligeiramente o jogo, mas o estrago já estava feito. A base de jogadores e a confiança da comunidade foram severamente enfraquecidas. Em 2024, Blockman Go tentou estabilizar a situação, adicionando mais eventos gratuitos e introduzindo um modo exclusivo para runas por um mês.
mas continuou sendo uma sombra de sua antiga glória. O jogo ainda tinha fãs leais, mas a comunidade que antes era enorme havia migrado em grande parte para outros jogos. Os desenvolvedores continuaram lançando atualizações e eventos, mas a maioria dos jogadores sentiu que era tudo muito pouco e muito tarde para recuperar a confiança. A experiência gratuita para jogar continuava limitada e o conteúdo pago para ganhar ainda era caro, o que desencorajava novos jogadores. Em 2025, Block Bingo existe principalmente como um jogo de nicho. Pequenas comunidades permanecem ativas e alguns criadores de conteúdo ainda produzem vídeos, mas é evidente que o jogo jamais alcançará a popularidade exclusiva que já teve como um antigo jogador de aqui está algo que o Block Bingo fazia melhor que Minecraft. Não sei, talvez seja só impressão minha, mas a interface gráfica parecia mais limpa e intuitiva. O sistema de runas também era incrível. Imagine se o Minecraft Bedwars tivesse roubo de vida e por fim era completamente gratuito para os players.